sexualidade, como que eles são afetados por isso. E aí ela começou a estudar que a idade média de acesso hoje a conteúdos pornográficos na internet é de 11 anos. Aquele período, né, de pré-adolescência, que a gente começa já a ficar um pouco rebelde com a família, se busca mais os grupos sociais com amigos, gosta de viver um risco, acha que, né, nada resvala em mim, enfim. E eles já começam a ter acesso a conteúdos pornográficos, principalmente pelos amigos. E é isso que eles veem, esse conteúdo que a gente vê. E não existe ainda na cabeça deles um filtro de discussões que a gente está tendo agora. E ela compara, né, até um certo limite, com uma experiência traumática primeiro, porque ele sente excitação, porque a gente está falando, a sexualidade também está pautada por critérios biológicos. Nós sentimos hormônios, nós temos desejo, isso também é biológico. Obviamente que o peso da psique e das relações sociais também pesa sobre isso, né? Mas então o que ele tem, as entrevistas que ela faz com os alunos é que eles têm sentimentos dúbios. Ao mesmo tempo que ele sente a excitação sexual, ele sente culpa. Porque ele vê aquilo e ele pensa nas amigas, ele pensa na mãe, ele pensa, poxa, então é assim que eu vou tratar? E ela estuda, porque a área do cérebro que faz a linguagem, que trabalha com a linguagem, geralmente é a área que é mais afetada quando nós vivemos um trauma. Então, por exemplo, veteranos de guerra, vítimas de estupro, têm muita dificuldade de falar, porque a área cerebral da linguagem é afetada em momentos de trauma. E como não se discute, como nós não temos um programa de educação sexual, pelo contrário, existe uma grande tentativa do governo para que nós não tenhamos um programa de educação sexual, esse adolescente não sabe com quem falar. Ele não vai falar com a família, ele vai falar com os amigos. Está todo mundo no mesmo barco. Então, essa questão da linguagem não é desenvolvida. E ele acaba retornando a esse conteúdo, porque para ele isso começa a se tornar normal. Ela concluiu que quanto mais cedo os homens são expostos a conteúdos pornográficos da maneira como eles são produzidos hoje, maior a capacidade para ele não sentir empatia, maior a capacidade de ele não conseguir manter relacionamentos afetivos duradouros, maior a possibilidade dele ter disfunção erétil, porque o conteúdo na cabeça dele vai desenvolvendo de tal forma que a masturbação se torna corrente e a capacidade de troca com um parceiro, uma parceira, parceiros, que quer que seja, não é mais possível. E a capacidade dele estuprar uma mulher também é maior. E aí ela vai trabalhar sobre as meninas. Qual é a ótica das meninas? Como que as meninas estão recebendo isso? E algumas das conclusões que ela chega na pesquisa, e algo que eu comecei a conversar com algumas outras pessoas para ver se de fato elas começam a perceber isso ou não, mas é a questão de como a mulher tem que se portar. O que a mulher tem que fazer? Como nós devemos nos portar frente ao homem para agradar? Então é um desejo que não é necessariamente a minha expressão do desejo, porque eu não tive possibilidade de expressar esse desejo de múltiplas formas, seja entre mulheres, seja entre homens e qualquer que seja. Mas é o desejo que me é colocado daquela maneira. Logo, a mulher começa a reproduzir o conteúdo que ela assiste, para que ela tenha um desempenho satisfatório no sexo, logo o homem consiga valorizá-la daquela maneira. Então o que a gente vê hoje é uma hipersexualização das meninas, das crianças e dos adolescentes. Significa dizer que eles não são seres sexuais? É óbvio que não. É claro que eles são. Mas como nós estamos lidando com isso? Eu tenho uma colega, professora, que trabalhou muito tempo na rede privada de uma das maiores escolas aqui de Curitiba, e ela dava aula para alunos dessa faixa etária. E ela falou das meninas que agora começaram, dos meninos e das meninas, né, que começaram a transar no banheiro, filmar e publicar. Essa colega está até aqui, se vocês quiserem perguntar para ela. E eles começam a filmar e as meninas começam a divulgar imagens na mídia com roupas muito mais provocativas, digamos assim. E isso nós estamos lendo de duas maneiras. Ou de uma maneira que é um pecado, porque a criança é um ser puro, como se a sexualidade não fosse algo inerente ao ser humano, ou a gente está lendo de uma maneira que não, está tudo bem, está tudo normal, isso faz parte do movimento. E não é bem assim. A minha ideia é como nós fazemos uma leitura crítica disso, pensando uma possibilidade, ainda mais com o movimento feminista, de trazer luz a isso e de pensar como é uma sexualidade que não me seja imposta. Porque se a gente pensar, por exemplo, o Henry Ford, quando ele começou a produzir automóveis nos Estados Unidos, ele falava assim, não, todo mundo pode ter um carro da cor que quiser, desde que seja preto.
E é mais ou menos o que a gente está falando agora, né? Todo mundo pode ter a sexualidade que quiser, desde que seja baseada no que a Mind Geek, que é o maior monopólio, estabelece. Por isso que nós temos muita dificuldade, e eu vejo essa contradição, eu já vivi essa contradição, eu vejo amigas, que é aquela coisa assim, quando você faz alguma coisa, isso não necessariamente seja restrito ao campo sexual, legal. Mas no momento que você diz não, o que você é? Assim, posso falar palavrão? Não é muito bela, recatada do lar, assim. Você é uma vagabunda, você é uma puta. A gente usa conotações sexuais. Mas é isso que vocês estão ensinando. Então essas contradições estão o tempo todo aqui. O tempo todo aqui. Você tem objetos eróticos que de fato fazem uma mulher ter orgasmo. Mas por que essa mulher não teve orgasmo antes? O objeto pode vir para ajudar. E ele é muito bem-vindo. Mas de que tipo de relação que a gente está falando? De uma relação que o outro não é um outro. Ele é um meio para a minha satisfação. Então, nesse campo, quando a gente pensa, é totalmente a minha escolha. Eu concordo, o ser humano tem a capacidade de fazer escolha. E nós somos, cada indivíduo é único, cada indivíduo tem uma relação. Mas, eu não posso pensar 100% na minha escolha, porque eu ainda estou pensando numa relação. Eu ainda estou pensando numa relação. E é uma relação com o social, que está o tempo todo ali. Então, que tipo de homens, eu não acho, eu sou radicalmente contra essa ideia, nós nascemos ruins, nós nascemos bons, homens nascem ruins, não. Mas como que nós estamos criando isso? Como que nós estamos relacionando isso? Os pais não falam com os filhos, nós não falamos entre adultos. Se não sei se alguém tem filho ou não, mas sei lá, chega e vê teu filho acessando conteúdo pornográfico, deve ser muito difícil para um pai. Eu não saberia o que dizer, para falar bem a verdade. É uma coisa ainda muito difícil e que a gente tende a achar que não é normal. Mas é uma das maiores indústrias no planeta. No planeta. E que afeta todo mundo, porque se você pode conhecer um cara, que não necessariamente seja um cara ruim, ou você pode conhecer uma mulher, mas ainda assim, se essa pessoa teve o que a gente chama de uma educação pornográfica, a relação dela é muito diferente. E é muito difícil combater isso, porque nós estamos caindo numa polarização. Se você tenta combater isso, não, mas você é conservadora. Não, a gente está pensando numa possibilidade de romper com isso, romper com esse movimento, para que as mulheres possam se expressar através de objetos, através de quaisquer que sejam as esferas, que não estejam circunscritas naquele produto. Então, pensando no desenvolvimento da subjetividade, a gente tem esse sentimento, poxa, mas isso é legal, mas eu não sei se eu gosto muito. Não, mas se eu não fizer, ele não vai gostar de mim. Então, do que a gente está falando? Como é que eu construo uma possibilidade de ser, admitir o que sou e me relacionar com os outros dessa maneira? Quando você é adulto, e acho que depois de muito trabalho, muita discussão, muita análise, muita troca, você pode começar a pensar nisso. Mas se a gente está falando de crianças e adolescentes, é muito mais difícil. E essas crianças e adolescentes vão crescer. Eles serão homens e mulheres. E serão homens e mulheres que às vezes podem ser da tradicional família brasileira e que ainda assim podem enforcar a mulher e jogá-la de um prédio. E querer fugir do país, por exemplo. Um exemplo bem assim aleatório, não aconteceu, não foi nada disso. Então, do que nós estamos falando? Quando a gente traz essa discussão para o campo da prostituição, é verdade, tem prostitutas de luxo que falam, eu faço porque eu quero. Então, eu estou falando mas geralmente são pessoas que fazem eu conheci pessoas, ainda conheço pessoas que fazem, mas sempre por um caráter temporário. Quando eu estou falando da prostituição, eu estou falando da maioria de pessoas, por exemplo, no Brasil estima-se que 70% das prostitutas não têm ensino fundamental completo. Na definição da ONU, quando eles trabalham essa questão, e o Diretório-Geral da União Europeia, eles trabalham a prostituição a partir do critério de vulnerabilidade. E eles definem vulnerabilidade como falta de opção. Né? Um sujeito que se encontra sem falta de opção, logo ele pratica tal ato. Se eu penso na sociedade que as mulheres negras têm um sofrimento particular, né? Pelo viés de ser mulher, pelo viés de ser negra, das próprias mulheres. Se a gente tem um país que está afundando em desemprego, do que eu estou falando exatamente como escolha, como opção? O que é uma escolha e o que é uma opção? Né? Todas essas condições entram no debate. E pensando na indústria, principalmente da prostituição, ela é uma indústria que estima-se, é sempre uma estimativa, porque eles não têm como ter esses dados, porque a gente sabe que a gente está falando de tráfico de drogas, tráfico de armas, todos eles estão relacionados. É uma indústria que estima-se que gere cerca de 186 bilhões de dólares por ano. 40 a 42 milhões de prostitutas nesse mercado.
Dessas prostitutas, 75% tem entre 13 e 25 anos. 13. Então, como nós estamos pensando num conceito de arbítrio, de livre-arbítrio, de escolha? É verdade, né? A pessoa pode chegar para mim e falar, não, eu escolhi, é isso, é claro, ok. Mas se a gente for fazer uma análise crítica para além da aparência e tentar relacionar esses fatores, eu me pergunto mesmo, e a minha questão inicial que eu trouxe no começo era: qual é a possibilidade de ser e de viver uma sexualidade para além disso? Ainda mais pensando tudo que o movimento feminista tem hoje em dia. E eu não sei dizer, essa é realmente uma dúvida minha, meu orientador sabe, qual? Porque nós não temos esse modelo pré-determinado. E a história funciona assim, a sociedade humana funciona assim. Ninguém pensaria que nós teríamos celulares 150 anos atrás. Então, talvez, no futuro, alguém saiba me dar essa resposta. Por enquanto, eu não sei. Eu consigo pensar em pequenos movimentos que nós vamos fazendo de resistência, mas no âmbito global, eu realmente não sei dizer. Então, quando a gente pensa na prostituição e na exploração sexual, que são dois temas muito fixos, que a gente tem um lugar muito claro, não dá para não pensar na sexualidade, não dá para pensar que isso tudo não nos afeta, porque afeta a maneira como nós vivemos. Então é um assunto desconfortável, é um assunto chato, é um assunto que tem que ir para além da aparência. Porque se não existisse, porque se nós ficarmos só na aparência, a gente vai ficar no que aquelas pessoas querem que nós pensamos, né? E a gente tem que tentar fazer uma crítica a isso. Não é um juízo de valor, não é concordar com o que alguns candidatos falam, que não pode ter aborto, porque essa é uma questão, por exemplo, no projeto de lei brasileiro, do Jean Willis, uma crítica que eu faço é essa. Então, regulamenta-se, ok, mas o aborto não é legalizado no Brasil. Se essa prostituta engravida de um cliente que paga mais para que ela não use camisinha, algo que é recorrente na prostituição, ela vai ter esse filho? Ela não pode abortar. Se ela contrai uma doença sexual, ela pode aposentar por invalidez? Na Alemanha, eles estão querendo, mas já não deu certo até o momento, eles estão querendo que a prostituta leve o cliente à justiça, caso ele não pague, ou caso ele a force a fazer algo que ela não queria. Vocês conseguem imaginar isso no atual cenário da justiça brasileira dando certo? Eu estou perguntando honestamente, porque a gente tem que tentar trazer para a realidade, que é o que eu estou tentando fazer, articular isso com a realidade. Eu acho que na teoria, no papel, é realmente muito bonito. Mas quando a gente começa a bater os números, bater os dados e conversar com as pessoas, a contradição que eu falei, que é a contradição inerente à sociedade, ela fica muito clara. Então, para terminar, 5 minutos.